Desemprego cai em 22 estados no segundo trimestre do ano. Sai no Diário Oficial regulamentação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A Argentina tem a maior inflação dos últimos 30 anos no período de 12 meses. Escritor Salman Rushdie, jurado de morte desde os anos 80 por extremistas islâmicos, é esfaqueado antes de evento em Nova York. A atriz Anne Heche morre uma semana depois de um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Rasante de avião para pousar em uma ilha grega foi um dos mais baixos já registrados. Messi e Neymar ficam fora da lista de indicados ao prêmio de melhor do mundo. E o brasileiro Isaquias Queiroz conquistou mais medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Canoagem. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O desemprego caiu em 22 estados brasileiros no segundo trimestre do ano. O balanço foi apresentado hoje pelo IBGE. Unindo os trabalhadores formais e informais, o registro é de menos pessoas procurando ocupação. A taxa de desocupação da população brasileira caiu de 11% para 9,3% no segundo trimestre do ano. Com relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 4,9%. Significa que há mais pessoas trabalhando formal ou informalmente e menos gente procurando ocupação. Esse movimento de retração ele também ocorreu nas diversas unidades da federação. No confronto trimestral, por exemplo, de 22 das 27 unidades da federação apresentaram retração da desocupação, enquanto que no confronto anual todas as 27 tiveram também esse movimento de redução da desocupação. Mantém-se as características regionais, ou seja, Nordeste com as taxas maiores, como é o caso, por exemplo, da Bahia, que tem uma taxa superior a 15%, e a menor taxa foi observada em Santa Catarina, cuja estimativa ficou em 3,9%. No setor privado, 73% dos trabalhadores tiveram a carteira assinada no segundo trimestre do ano, um aumento de 11,5% no número de trabalhadores formais na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa do IBGE aponta que, embora tenha mais gente trabalhando, houve redução de 5,1% no rendimento. Enquanto no segundo trimestre do ano passado o rendimento médio era de R$ 2.794, este ano caiu para R$ 2.652. Os dados também mostram que as taxas de desocupação das mulheres, dos jovens e das pessoas pretas ficaram acima da média nacional no segundo trimestre do ano. Enquanto no país essa taxa é de 9,3%, entre as mulheres é de 11,6%, entre as pessoas pretas é de 11,3% e entre os jovens a taxa de desocupação ficou em 19,3%. A Argentina teve a maior inflação mensal dos últimos 20 anos e a maior anual do ano. Só no mês passado os preços subiram 7,4%. E o país deverá ter um aumento nas tarifas dos serviços públicos, além de uma provável desvalorização da moeda. O atual ritmo de aumento dos preços na Argentina já é o mais alto de todo o continente americano, superando em julho até mesmo a Venezuela. Nos últimos 12 meses, o aumento de preços foi em média de 71%, o maior dos últimos 30 anos. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censo, nos primeiros 7 meses de 2022, o aumento de preços chegou a 46%. Na semana passada, o próprio Banco Central da Argentina divulgou as expectativas do mercado para 2022. No entanto, os números que assustam a população argentina podem aumentar, já que a partir de setembro estão previstos novos reajustes nas tarifas de energia elétrica, gás e água.
Apesar da situação emergencial, o governo parece apostar numa velha receita, um novo congelamento de preços. O presidente Alberto Fernandes anunciou que vai convocar empresários e sindicalistas para um novo acordo de preços e salários, a terceira vez que tenta a mesma receita no seu atual mandato. Mas do lado de fora da Casa Rosada, a indignação da população é alta. Grupos e sindicatos argentinos vêm protestando nas ruas de Buenos Aires para solicitar uma reunião com o governo sobre o agravamento das condições de trabalho e de vida no país. Agitando bandeiras e segurando cartazes, os membros dos sindicatos e organizações civis reclamam diariamente da disparada da inflação que assola a Argentina. A terceira maior economia da América Latina sofre há anos com uma inflação muito alta, agravada desde março pelos efeitos da guerra lançada pela Rússia na Ucrânia. A Inglaterra declarou seca em algumas regiões do país. Após uma reunião com especialistas, o governo acredita que o melhor caminho seja economizar água. 8 regiões da Inglaterra estão sofrendo severamente com a seca. O motivo para esse fator quase improvável no país é por conta do clima pouco úmido e de muito calor, que se estende pelo país há quase um mês. O que impressiona os especialistas é que a Inglaterra tem um clima temperado, ou seja, com presença de chuvas de intensidade fraca durante quase todo o ano, o que impossibilitava a seca nas regiões. Contudo, as prolongadas condições de seca, com algumas áreas do país não recebendo chuvas significativas durante todo o verão, fizeram com que o Grupo Nacional da Seca declarasse uma seca oficial. Para tentar controlar o estado inesperado, o governo inglês decidiu recorrer a uma estratégia simples e eficiente: o racionamento de água. Caso a situação se intensifique, algumas medidas mais severas podem ser implementadas, incluindo a proibição do uso de mangueira na limpeza de prédios, veículos e janelas. Aliás, a seca também tem afetado as plantações. Os agricultores acreditam que metade da safra de batata seja perdida, já que não pode ser irrigada. A situação na Inglaterra está tão crítica que até mesmo as plantações que geralmente são tolerantes à seca, como o milho, estão perdendo força e não conseguindo se desenvolver. A falta de água no país pode criar uma instabilidade socioeconômica muito maior do que o imaginado pelo governo local. O Ministério da Saúde informou hoje que o país agora tem 2.458 casos confirmados de varíola dos macacos. No Mato Grosso do Sul, de 8 contaminações, a Secretaria Estadual de Saúde criou um grupo técnico de combate à doença. O grupo de trabalho tem 17 gestores de saúde e teve um objetivo principal neste momento. Na segunda-feira, nós já fizemos a primeira web aula para o treinamento das equipes de saúde de todo o estado, de manejo clínico, e nós, na sexta-feira, retornaremos com outra web aula também para a equipe de saúde a respeito de como deve ser a conduta do profissional frente a casos suspeitos de monkeypox. O grupo de trabalho vai monitorar os 79 municípios do estado e o foco também é fazer com que a pessoa busque uma unidade de saúde assim que surgirem os primeiros sintomas. Febre, dor de cabeça, justamente a presença de erupções na pele, sinais sugestivos, qualquer cidadão deve buscar as unidades de saúde mais próximas da sua residência. A morte de um paciente de Camapuã no último sábado no Hospital Regional em Campo Grande está sendo investigada. Ele sofreu um AVC e apresentava lesões na pele características da doença. Mato Grosso do Sul tem 8 casos confirmados de monkeypox, conhecida como varíola dos macacos. 7 casos são em Campo Grande e 1 no município de Itaquiraí. Na capital foi criada recentemente uma central de atendimento da Secretaria da Saúde para prestar orientações e dar encaminhamento aos casos suspeitos de monkeypox. Esses casos têm o telefone 2020 2170, que funciona das 7 da manhã às 19 horas, para orientações em relação à testagem, em relação a tratamento, em relação ao monitoramento
desses casos, para que a gente possa fazer ali também a melhor orientação possível dos casos suspeitos em Campo Grande. A monkeypox é chamada de varíola dos macacos porque o vírus foi descoberto em macacos em 1958. O primeiro caso humano foi em 1970, na África. A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. O assessor militar da Secretaria Estadual de Saúde explica por que a doença veio à tona novamente. Pela erradicação na década de 80, não se vacinaram mais contra a varíola. Então, pessoas com menos de 50 anos que não estão vacinadas contra a varíola estão suscetíveis a contrair essa doença. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos identificou a possível causa de partos prematuros. Os cientistas encontraram uma proteína que contribui para acelerar o processo de nascimento. Pesquisadores da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, encontraram uma nova pista para entender a razão do parto prematuro. Eles identificaram uma proteína que atua no relaxamento do útero e favorece o nascimento antes de finalizar o tempo de gestação. Os cientistas esperam que a descoberta abra caminho para tratamentos capazes de assegurar o parto no momento adequado. Com a descoberta, 3 drogas já estão sendo testadas em animais. No estudo, os pesquisadores usaram amostras de tecido para explorar a dinâmica do útero. A ação da proteína na camada responsável pelas contrações foi observada pela primeira vez. A proteína permite a passagem de átomos de cálcio, que ativam a produção de óxido nítrico, que mantém o órgão em estado de relaxamento. Os pesquisadores asseguram que o estudo abre novas possibilidades de trabalhar a prevenção ao parto prematuro e não só por causas hormonais. A cada ano, cerca de 13 milhões de bebês nascem com menos de 37 semanas de gestação. Dados do Ministério da Saúde revelam que no Brasil são mais de 300 mil casos de nascimentos prematuros todos os anos, o que equivale a 11% dos nascimentos. E veja a seguir, sai no Diário Oficial regulamentação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E veja também, escritor Salman Rushdie, jurado de morte desde os anos 80 por extremistas islâmicos, é esfaqueado antes de evento em Nova York. Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que regulamenta o empréstimo consignado com o Auxílio Brasil. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O cidadão que quiser fazer o empréstimo consignado utilizando o Auxílio Brasil poderá comprometer até 40% do valor do benefício. O decreto publicado nesta sexta-feira prevê que o Ministério da Cidadania fará a retenção do valor autorizado pelo usuário e o pagamento à entidade financeira. O empréstimo consignado é aquele em que o beneficiário recebe um valor e autoriza o desconto automático no salário ou algum fundo. A lei que autorizou este tipo de empréstimo com o Auxílio Brasil foi publicada no começo deste mês. Até o mês de dezembro, o valor da parcela do Auxílio Brasil será de R$ 600. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 20 milhões de famílias recebem o benefício no Brasil. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Receita Federal publicou uma portaria para facilitar a renegociação de dívidas com o fisco, permitindo o pagamento dos atrasados em até 12 anos, com descontos que poderão chegar a 70%. As negociações, marcadas para começar no dia 1º de setembro, serão feitas com todos os tipos de contribuintes, de pessoas físicas a jurídicas. Em 5 meses, o faturamento do setor de panificação ultrapassou os resultados do ano passado. Entre janeiro e maio de 2022, o valor soma quase 110 bilhões de reais. O setor de panificação e confeitaria registrou um faturamento de 109 bilhões 860 milhões de reais de janeiro a maio deste ano. O valor alcançado nos 5 primeiros meses de 2022 já é maior que o acumulado em todo o ano de 2021, que foi de 105 bilhões de reais. Apenas a produção própria representa cerca de 70% do faturamento total. A pesquisa revelou que o número de vendas cresceu em 3,6%,
passando de 15,9% em 2021 para 19,5% nos primeiros 5 meses deste ano. Além disso, o fluxo de clientes aumentou 5,25% na média nacional. Os dados são de um levantamento do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação. O estudo ainda informou que de 2020 para maio de 2022, o preço da farinha de trigo aumentou 56,9%. Apesar disso, o valor do quilo do pão francês não aumentou na mesma medida, ficou em 28,3% e passou a custar cerca de R$ 17. Quem mora na Bahia está enfrentando dificuldades para comprar leite e ovos. Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo e a FGV mostram a causa do problema. Ana possui há 15 anos uma queijaria e cafeteria. Boa parte dos produtos vendidos tem como matéria-prima o leite. Segundo a empresária, essa é a primeira vez que enfrenta aumento tão considerável no preço do produto. Um dos principais fatores é a entre-safra, mas existem outras causas. A gente que trabalha com leite, a gente já está acostumado com a entre-safra todo ano, né? O preço sobe, o produto some, né? Por causa de falta de chuva, de seca, chover no frio não adianta muito, mas esse ano tá diferente, porque juntou, né, alguns agravantes. A gente teve aí, além da seca que a gente já vinha tendo, que a gente já tem todo ano mesmo, a guerra, o aumento do combustível, da energia elétrica, tudo isso encarece o processamento, né? Desde o leite lá na fazenda, que ele é mantido no refrigerador, que é a energia, quando ele é transportado, que entra o combustível, né? E a gente ainda teve um aumento muito grande na carne, então muito produtor desestimulado com o custo alto da produção de leite, migrou, vai saindo da produção de leite para a produção de carne. O valor pago ao produtor de leite no campo subiu 9,8% em março deste ano, em comparação a fevereiro. A elevação do preço do leite lá na fazenda gera impactos diretos na produção dos itens ofertados na loja da Ana. Falta produto, a gente deixa de ganhar, né? Os nossos produtos, o que a gente tem, vai para um preço muito alto, o cliente reduz o consumo. O nosso iogurte, por exemplo, a gente estava vendendo ele há pouco tempo a R$ 8,00. Isso há uns meses atrás. Foi para 11 e está num preço excelente considerando os custos de produção. Para a gente continuar vendendo, a gente tem que diminuir a nossa margem, né? Então impacta de uma forma diretamente. A gente, além de não ter o produto, o que a gente consegue ter é por um preço muito alto. O consumidor final também sente. Aqui os clientes falam, não dá para tomar iogurte agora não, né? Não dá para comer manteiga não, vou comer margarina, né? E aí a pessoa reduz o consumo mesmo. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor IPC da Fundação Getúlio Vargas, o leite longa-vida vendido em caixinhas teve aumento de 12,10% nos últimos 12 meses. A alta foi de 6,6% só nos primeiros 4 meses deste ano. Os derivados sofreram aumento também. O requeijão, 16,37%. O iogurte natural ou com polpa de frutas, 12,65%. Bebidas lácteas, 9,96%. E o queijo mussarela, 9,75%. Até na feira, os preços estão mais salgados. O queijão, ele subiu, ele foi hoje para R$ 55,00, né? Então nós não tem como colocar ele mais barato. Eu acredito também foi por causa do diminuir o queijo, porque através do queijo fabricou menos requeijão, né? Porque não pode fabricar só uma coisa, então tem que fabricar as duas coisas. Então o requeijão foi para 55 e o queijo está R$ 40,00, né? O senhor vendia de quanto esses produtos aqui na sua barraca? Antes nós vendíamos o queijo de R$ 28,00 e o requeijão era R$ 35,00. O biscoito da barraca do seu Adilson ainda sofre um outro agravante. O ovo é um dos ingredientes. O companheiro de muitos brasileiros, servindo como substituto da carne, ficou 222,3% mais caro.
O aumento foi registrado entre março de 2020 e maio de 2022. Com o foco de investidores nos próximos passos de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o dólar encerrou a semana em queda de 1,64%, sendo vendido a R$ 5,07 nesta sexta-feira. E a Bolsa de Valores registrou alta de 2,78%, com 109.717 pontos. A segunda queda do preço do diesel em menos de 2 semanas, anunciada pela Petrobras, deixou o combustível mais perto da paridade internacional, como é a política adotada pela estatal em 2016. A informação é da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. A queda foi puxada pelo recuo do preço do petróleo nos últimos dias, quando passou a operar abaixo dos $100 o barril. O dólar também estava ajudando o preço dos derivados, com quedas expressivas que levaram a cotação para perto dos R$ 5,00. Tanto o dólar quanto o petróleo operam em alta no mercado brasileiro, indicando que ainda há grande volatilidade nos preços e que não existe uma mudança estrutural nos preços do setor, condição estipulada pela Petrobras para mudanças de preços quando o petróleo estava em alta. No caso do diesel, a alta acumulada desde 2019 é de 193,1% e da gasolina de 169%. Uma projeção do Ministério da Economia aponta que a tecnologia 5G pode gerar mais de 100 bilhões de reais para a economia brasileira até 2030. A disseminação da nova geração de internet vai permitir também a abertura de negócios em segmentos como inteligência artificial e processamento de dados. O 5G é até 100 vezes mais rápido que o 4G. Enquanto a geração anterior conecta simultaneamente por metro quadrado em torno de 10 mil dispositivos, o 5G consegue chegar a 1 milhão. Em novembro de 2021, o leilão de faixas de frequência para operação do 5G arrecadou mais de 47 bilhões de reais, além de ter permitido a entrada de novas tecnologias no setor de telecomunicações. As empresas vencedoras assumiram uma série de compromissos, entre eles os de fornecer tecnologia 4G ou superior em áreas sem cobertura, instalar fibra ótica na região norte e implementar projetos de conectividade em escolas públicas. Até o momento, 5 capitais já possuem áreas com sinal 5G puro disponível em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e João Pessoa. A expectativa é que até o fim de setembro, o 5G esteja disponível em todas as capitais do Brasil. A produção industrial da zona do euro aumentou 0,7% em junho na comparação com maio. Em relação ao mesmo mês do ano passado, foi uma alta de 2,4%. Segundo a Eurostat, as maiores altas foram na Irlanda, Malta e Grécia. Os piores resultados aconteceram na Romênia, Bélgica e Itália. O escritor Salman Rushdie, um polêmico escritor indiano que foi jurado de morte pelo Irã em 1989, foi esfaqueado em um palco durante um evento em Nova York que tratava sobre liberdade artística. O agressor, de 24 anos, está sob custódia policial e ainda não explicou para as autoridades o motivo pelo qual cometeu a tentativa de assassinato. Salman passou por cirurgia e corre risco de morte. Logo após o ataque, um grupo de pessoas correu ao palco e imobilizaram o homem até que a polícia chegasse. Segundo testemunhas que estavam no local, o escritor recebeu de 10 a 15 golpes, sendo a maioria no pescoço. Rushdie foi levado às pressas do local de helicóptero para um hospital próximo do local do ataque. O senador americano Chuck Schumer, de Nova York, chamou o caso de um ataque à liberdade de expressão e pensamento. Rushdie, que nasceu em uma família muçulmana indiana, enfrentou ameaças de morte por conta de seu quarto romance, Versos Satânicos, lançado em 1988. Em países muçulmanos, o livro foi banido por conter passagens consideradas blasfemas pela religião muçulmana. Um ano depois, em 1989,
O Ayatollah Khomeini, então líder supremo do Irã, pronunciou um edito religioso, pedindo aos muçulmanos que matassem o romancista por blasfêmia. 9 anos depois, o governo iraniano disse que não iria mais apoiar o edito religioso que jurava de morte o escritor, e informaram que ele poderia viver a vida normalmente. Em 2016, Rushdie se tornou cidadão americano e mora em Nova York. Atualmente, o escritor tem criticado a opressão na Índia, inclusive sob o governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi. E veja a seguir, a atriz Anne Heche morre uma semana depois de um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. E ainda, o rasante de avião para pousar em uma ilha grega foi um dos mais baixos já registrados. Em mais uma ação conjunta da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e da Polícia Rodoviária Federal, as equipes encontraram 4 toneladas de maconha em um falso ferro velho. O peso estimado da maconha é de 4 toneladas que ficavam neste local, onde funciona uma espécie de ferro velho de fachada. Nós já estávamos investigando 2 membros dessa organização criminosa. Eles mantêm essa oficina aqui de fachada, como se fosse uma história de cobertura deles, mas na verdade é um entreposto de entorpecente. A droga vinha da região de fronteira. Sai do Paraguai, vem para Campo Grande, 4, 5, 10 toneladas, é armazenada aqui em Campo Grande e daqui é distribuída a outras unidades da federação. Durante a abordagem, os policiais já localizaram todo o entorpecente e logo em seguida prenderam uma mulher que tem uma oficina próxima do local e que alugava este imóvel. Conseguimos localizá-la, inclusive um dos veículos que esteve hoje de manhã cedo, que está nessa oficina, que pertence a ela e o esposo dela está foragido. A coloração verde da maconha indica que ela foi colhida recentemente e que chegou aqui há pouco tempo. Parte estava nesta caminhonete, preparada para transporte de droga. Ela está sem os bancos e ela está aqui com um rádio de comunicação que foi instalado às pressas ali, né? Que você pode chegar em algum local e arrancar, né? Não é um rádio embutido, bonitinho. A sequência de grandes apreensões na capital mostra uma mudança de comportamento dos traficantes. Por isso é tão importante a participação, né? E o trabalho em conjunto com o DENAR. Porque se a gente trabalhar separado, eu vou ficar na rodovia, ele vai desviar, ele vai chegar aqui, ele não vai ter a informação que eu poderia ter passado para ele. E a gente fazer aí entregar para a sociedade um serviço cada vez melhor em relação ao combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. No local foi constatado outro crime que envolve maus tratos a animais. Realmente percebe-se que, além do caso do tráfico, este outro crime aqui é evidente. Estes cachorros viviam presos no local sem comida e nem água. O homem foragido, inclusive, já tem passagem na polícia justamente por maus tratos a animais. Quanto aos veículos desmanchados, a perícia vai analisar se são produto de algum tipo de crime. 7 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e uma van na BR-376 em Palmeira, na região de Campos Gerais e Sul, no Paraná. A Polícia Rodoviária Federal informou que a van bateu contra a traseira do caminhão na pista sentido Curitiba. As causas do acidente estão sendo investigadas. Conforme a polícia, 6 pessoas morreram no local da batida. Outra vítima chegou a ser levada para um hospital de Campo Largo, na região metropolitana da capital, mas não resistiu. As 3 pessoas que sobreviveram foram encaminhadas para hospitais de Ponta Grossa. De acordo com o boletim, 2 deram entrada em estado grave e outra com ferimentos moderados. A van saiu da região norte do Paraná com 9 passageiros e um motorista. Eles eram das cidades de Cambará, Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina. Já o caminhão estava carregado com leite e saiu de Ponta Grossa, com destino a Irati. Segundo a polícia, o grupo era composto por profissionais de educação e viajava com destino à capital para um encontro do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta sexta-feira uma ação de busca e apreensão em endereços de lideranças do Sindimotoristas.
Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus. A investigação apura se uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulista também age no sindicato. A operação teve o objetivo de apreender materiais que sirvam de provas para reprimir a célula da organização que, supostamente, atua dentro da representação sindical. Um dos investigados é o deputado federal cassado José Valdevan de Jesus Santos, o Valdevan 90 do PL de Sergipe. Segundo a Polícia Civil, a investigação, que já ocorre há 2 anos, apontou que dentro do sindicato há várias práticas criminosas, entre elas ameaça, extorsão, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e ocultação de bens e capitais. Sem contar com o levantamento de movimentações financeiras através de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e da Receita Federal. A Polícia Civil ainda informou ter apreendido uma lista de propinas que cita nomes, cargos e valores que cada diretor deveria receber. Em nota, o Sindimotoristas disse que a entidade respeita e se coloca à disposição das autoridades para quaisquer atos que se fizerem necessários ao inquérito policial, além de ficar surpreendidos com a notícia da operação, e afirmou que seu departamento jurídico acompanha o caso. Os 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos em endereços na capital paulista e em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e num Aras, em Arauá, em Sergipe, berço político de Valdevan. O agente penitenciário federal Jorge Guaranho, indiciado pela morte do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, teve sua prisão domiciliar revogada pela Justiça do Paraná e agora cumprirá a pena em regime fechado. A mudança aconteceu em atendimento a um pedido realizado pelo Ministério Público do Estado. Uma semana após sofrer um grave acidente de carro, a atriz norte-americana Anne Heche morreu, mas permanece utilizando suporte de vida para preservar seus órgãos, que, segundo seus familiares, serão doados. No dia do acidente, Heche perdeu o controle do carro e, na sequência, colidiu com uma casa e pegou fogo. A polícia de Los Angeles disse que estaria realizando testes de sangue de Heche e que os investigadores pretendiam apresentar o caso ao Ministério Público. A mídia local informou no mesmo dia que testes preliminares deram positivo para narcóticos, embora mais testes fossem necessários para garantir que as drogas não tivessem sido administradas durante o tratamento na UTI. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles disse ainda que a causa e as circunstâncias do acidente continuarão sob investigação. As últimas informações sobre o acidente é que ele passará a ser tratado como crime potencial devido aos ferimentos infligidos à mulher dentro da residência que pegou fogo. Heche estrelou vários filmes na década de 90, incluindo 6 Dias, 7 Noites, Doni Brasco e Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. Um avião realizou um dos pousos mais baixos já registrados. O episódio aconteceu em um peculiar aeroporto de uma ilha grega. As imagens impressionantes mostram um avião da companhia Wizz Air realizando um pouso muito próximo à areia da praia e passando próximo à cabeça de vários turistas que curtiam o dia ensolarado e também eternizavam esse momento em fotografia na ilha grega de Skiathos, no mar Egeu. O caso está sendo chamado de o pouso mais baixo de todos os tempos e foi protagonizado por um Airbus A321neo. Por conta da geografia da ilha, a pista do aeroporto é curta e, nos últimos tempos, ele ficou conhecido por ser bem próximo ao mar, o que faz com que os aviões passem a poucos metros dos banhistas. Todos os dias, diversos curiosos se reúnem no local para registrar as aterrissagens incomuns. A ilha paradisíaca faz parte do roteiro de vários turistas que viajam até a Grécia. Para realizar uma viagem do Brasil até a paradisíaca ilha grega de Skiathos, é necessário desembolsar, no mínimo, R$16 mil, contando hospedagem e passagem aérea. Uma ursa filhote foi resgatada na Turquia desorientada.
Segundo o Ministério da Agricultura e Florestas do país, a ursinha foi intoxicada depois de comer uma quantidade excessiva de um tipo de mel que provoca efeitos alucinógenos. Balkis foi o nome escolhido para batizar a ursa. Nas imagens divulgadas pelo Ministério, ela estava balançando e choramingando enquanto estava sentada de barriga para cima na traseira de uma caminhonete, depois de ter sido resgatada dentro da floresta, visivelmente debilitada. Deli Bal, que significa mel louco em turco, é um tipo de mel da flor de rododendro, que pode ter efeitos alucinógenos. Ele é produzido em pequenas quantidades por apicultores nas montanhas Kaksar, acima do Mar Negro, o único lugar no mundo, além do sopé do Himalaia, onde espécies nativas de rododendros produzem uma potente neurotoxina chamada graianotoxina. Aliás, o rododendro é uma planta arbustiva que chega a cerca de 1 metro de altura. Se as abelhas se alimentam de néctar de rododendros suficiente, o mel vermelho lama que elas produzem tem um cheiro forte e um sabor amargo. Uma pequena colherada sozinha ou tomada com água quente ou leite fervido é suficiente para induzir a um estado levemente alucinógeno ou eufórico. O mel normalmente é tomado antes do café da manhã como um tratamento tradicional para a hipertensão e várias outras condições. A pequena Balkis já passou por atendimento veterinário, passa bem e será devolvida à natureza o mais rápido possível. Uma empresa de tecnologia anunciou a criação de um robô com características humanas e com habilidades para reconhecer emoções e sentimentos. Nomeado de Cyber One, a inovação tecnológica possui 1,77 m de altura e pesa pouco mais de 50 quilos. O mais impressionante é a sua habilidade em reconhecer sentimentos e barulhos. Segundo a empresa, o robô reconhece 85 sons ambientais e 45 emoções humanas, sendo possível até mesmo consolar as pessoas em momentos de tristeza. Sua interação com pessoas normais só é possível graças a uma tela de LED curva localizada na cabeça do robô. Durante sua primeira apresentação realizada em Pequim, ele aparece segurando uma rosa, simbolizando que ele pode segurar objetos com peso de até 1,5 kg com apenas uma mão. Em entrevista coletiva, os desenvolvedores disseram que o processo de pesquisa e desenvolvimento do Cyber One combinou tecnologias de diversos setores, incluindo percepção e cognição biônica, biomecatrônica, inteligência artificial, Big Data, computação em nuvem e navegação visual. Ainda não há informações sobre preço ou quando o novo robô será comercializado, mas quando isso acontecer, estima-se que os interessados terão que desembolsar entre $89 mil e $104 mil para levá-lo para casa. E veja a seguir, Messi e Neymar ficam de fora da lista de indicados ao prêmio de melhor do mundo. E o brasileiro Isaquias Queiroz conquistou mais medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Canoagem. As Nações Unidas fizeram um novo apelo para desmilitarizar a usina de Zaporízia, que é a maior da Europa e fica na Ucrânia. O local voltou a ser bombardeado, o que aumenta o risco de um desastre nuclear. Na área da maior usina nuclear da Europa, uma troca de acusações pode trazer consequências catastróficas. A empresa estatal de energia ucraniana disse que o complexo de energia nuclear de Zaporízia foi atingido 5 vezes ontem. Os bombardeios teriam acontecido até perto de áreas onde os materiais radioativos são armazenados. A Rússia disse que foi a Ucrânia quem bombardeou a fábrica pela segunda vez. A usina é comandada por tropas russas e operada por técnicos ucranianos. A ONU pediu que especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica entrem o mais rápido possível na central nuclear
Eles esperam autorização para visitar as instalações. Durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Moscou disse não à desmilitarização da área da usina nuclear de Zaporízia, mas prometeu que funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica poderão visitar a usina ainda este mês. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a acusar o governo de Vladimir Putin de usar a usina para praticar o terror. Artistas ucranianos e americanos estão transformando uma pilha de carros destruídos na guerra em arte. Vários girassóis brilhantes foram pintados nos veículos e o objetivo é vender as peças para ajudar a reconstruir o país, que há 4 meses vem sendo destruído. O grupo de pintores da Ucrânia e dos Estados Unidos planeja vender imagens digitais do trabalho como tokens não fungíveis, os conhecidos NFTs. Os carros foram em grande parte recuperados na cidade de Irpin, nos arredores da capital, de uma ponte destruída pelas forças ucranianas para impedir o avanço de tanques russos. O projeto atraiu a atenção daqueles que dizem que é errado criar beleza a partir dos destroços da guerra, mas os artistas insistem que seu trabalho foi sancionado pelos líderes da cidade e ajudará os artistas ucranianos e os esforços gerais de reconstrução. As autoridades municipais aprovaram o trabalho e também garantiram aos artistas que nenhuma vida humana foi perdida naqueles carros. O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou mais uma medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade realizado no Canadá. O canoísta brasileiro jamais esquecerá sua passagem pelo Canadá. Em 7 dias, ele conquistou 4 medalhas. No Mundial foram 2, uma de ouro e uma de prata no C1 1000 metros, circuito em que é campeão olímpico. Já no Campeonato Pan-Americano, ele foi ainda melhor e conquistou 2 medalhas de ouro. A última delas veio nesta sexta-feira na disputa do C1 500 metros, após completar a prova em 4 minutos, 6 segundos e 6 centésimos. Mais de 3 segundos à frente do segundo colocado, o cubano Serguei Torres, e do canadense Connor Fitzpatrick, que ficou com bronze. Ainda no dia de hoje, o Brasil continuou dando show nas águas de Halifax com mais 2 medalhas de bronze. Uma para Ana Paula Vergutz, no K1 1000 metros, e outra para Wagner Souta, no K1 500 metros. E Rebeca Andrade agora é número 1 do mundo. Depois de voltar a apresentar solo do Baile da Favela no Brasileiro de Ginástica, a campeã olímpica tem a maior soma do individual geral entre ginastas elegíveis a competir no Mundial. O reencontro com solo depois de 10 meses fez a ginasta de 23 anos também retornar às disputas do individual geral, liderando o primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A campeã olímpica alcançou o melhor somatório do ano entre todas as ginastas elegíveis para o Mundial de Liverpool em outubro e assumiu o posto de número 1 do mundo. Não há um ranking oficial na ginástica artística. As competições têm critérios de julgamento um pouco diferentes, embora todas sigam um código de pontuação da Federação Internacional de Ginástica. Por isso, é possível ter um parâmetro com notas em diferentes competições no ano, ainda que a competição não seja tão precisa. A revista France Football divulgou hoje a lista dos 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro. O brasileiro Neymar e o argentino Lionel Messi ficaram de fora da relação. Após 17 anos, o maior vencedor do prêmio, Lionel Messi, não apareceu entre os selecionados à honraria concedida pela revista francesa. Quem também ficou de fora foi o brasileiro Neymar. A explicação são os números discretos da dupla do PSG na atual temporada. Pelo clube francês, o argentino anotou apenas 11 gols e 14 assistências em 34 partidas,
Já o brasileiro somou 13 gols em 28 jogos pelo clube. Em contrapartida, o craque português Cristiano Ronaldo novamente apareceu na seleta lista. Essa é a 18ª indicação do astro, que não fica de fora da relação desde 2004 e já conquistou o prêmio 5 vezes. Também estão na disputa pelo troféu os brasileiros Vinícius Júnior e Casemiro, campeões da UEFA Champions League pelo Real Madrid. Outro representante brasileiro na lista é o volante Fabinho, finalista da Liga dos Campeões com o Liverpool. Além do trio brasileiro, estão na lista o goleiro belga Courtois, o meio-campista Kevin De Bruyne, o norueguês Haaland, o francês Mbappé, entre outros. Mas o grande favorito para levar o troféu é o francês Karim Benzema. Ele foi fundamental nas conquistas do Real Madrid da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, marcando 44 gols em 46 jogos. E faltam apenas 100 dias para a Copa do Mundo no Catar. O relógio oficial do evento registrou hoje esta marca, logo após a confirmação da FIFA em antecipar em um dia o início do Mundial. A Copa vai começar no dia 20 de novembro com a partida entre Catar e Equador. Nesta sexta-feira, a contagem regressiva para a Copa do Catar atingiu 100 dias. A FIFA confirmou em seu site a antecipação da data de abertura do Mundial para manter a tradição da partida inaugural com a seleção do país sede. O Catar vai enfrentar o Equador no dia 20 de novembro, à 1 da tarde pelo horário de Brasília. O jogo vai acontecer no estádio Al Bayt, em Al Khor, a 50 quilômetros de Doha. Na capital, os fãs de futebol tiveram a chance de testar suas habilidades em um evento interativo para marcar a contagem regressiva de 100 dias para a Copa. Dentro de um shopping center, os fãs do esporte, jovens e idosos, puderam experimentar diferentes desafios, incluindo chutar bolas em alvos e driblar obstáculos. Os participantes também tiveram a chance de ganhar ingressos para os Jogos do Mundial. A FIFA anunciou nesta sexta-feira que 2.400.000 ingressos já foram vendidos para a competição. A última fase de vendas vai até a próxima terça-feira. 22 pessoas em situação de rua poderão ir até o Maracanã no domingo acompanhar o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A ação social é fruto de uma parceria do Clube Carioca com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Acostumado a dar show dentro das 4 linhas, o Flamengo marcou mais um golaço, só que desta vez fora de campo. Pela primeira vez, pessoas em situação de rua poderão acompanhar uma partida do mais querido em um dos maiores palcos do futebol do mundo, o estádio do Maracanã. Segundo os diretores responsáveis pela ação, a inclusão social é um dos principais objetivos do trabalho. E o evento, chamado de Nação no Maraca, tem como objetivo criar espaços mais democráticos nas arquibancadas. Vale lembrar que o preço médio de um ingresso para acompanhar o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro é de R$ 50. Os selecionados estão acolhidos pela Central de Recepção de Adultos e Famílias na unidade Tom Jobim, localizado na Ilha do Governador. A expectativa é que o Maracanã receba um bom público no duelo de domingo. O Atlético é o 4º colocado e o Flamengo o 5º. Dentro das 4 linhas, o jogo promete ser bem disputado e uma prévia do que veremos na quarta-feira pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Fora dele, podemos ter certeza que a nação rubro-negra novamente realizará um espetáculo nas arquibancadas. E para encerrar esta edição, uma dica para o fim de semana. Começou hoje a 6ª edição do Taste São Paulo Festival, um dos maiores festivais internacionais de gastronomia. O evento será realizado sexta, sábado e domingo, simultaneamente, em 13 cidades ao redor do mundo, com mais de 100 pratos especiais diferentes. Os apaixonados pela culinária e pela cultura gastronômica têm um encontro com chefes renomados dos principais restaurantes paulistanos, que oferecem uma centena de receitas para experimentar entre entradas, pratos principais e sobremesas. A programação é diferente a cada fim de semana
E quem for ao Taste São Paulo Festival vai poder provar as criações gastronômicas e ter aulas com chefes para aprender como aproveitar totalmente diversos ingredientes. Além disso, o participante vai colaborar com o projeto A Ponto Mar, que busca ajudar os pescadores do Bonete, na Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. O Festival Internacional de Experiências deste ano também conta com novidades para quem tirou a carne e outros derivados animais do cardápio, com chefes de restaurantes veganos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.